Bom dia, imparáveis. Tudo bem com vocês? Ótima Bom dia. semana. Bora para cima? Provérbios de número 20. Olha só, já passou 20 dias do nosso desafio, hein? Que coisa linda! É rápido, passa rápido. Mais um dia de aprendizado, então. Provérbios de número 20 vai falar sobre a sabedoria na conduta e no caráter. É interessante, né, que esses últimos capítulos, ele começou a trabalhar essa questão do caráter, né? Questão de quem a gente é verdadeiramente. Provérbios ele é incrível porque ele vai dando uns puxãozinhos de orelha na gente a cada momento, a cada instante, né? Então, é legal estudar Provérbios justamente por causa disso. O versículo 1 até o 5 ele fala sobre a moderação e o autocontrole. Talvez algumas palavras, né? A gente começa a ouvir agora, né? Por exemplo, autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional. Só que a Bíblia já falava sobre tudo isso. Pra você ter uma ideia. Salomão, em toda a sua sabedoria, cerca de 900 e poucos anos antes de Cristo, já falava sobre isso. Quando vem os filósofos modernos lá, cerca de 300, 400 anos antes de Cristo, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos esses caras que vieram com aquela filosofia e tudo mais, eles já vieram bem depois de Salomão, bem depois de Salomão. Claro, tem toda a riqueza da cultura, do conhecimento, mas eles não falam muito diferente do que o livro de Provérbios fala. Eles não trazem ensinamentos tão diferentes quanto o livro de Provérbios traz. Quando a gente começa a estudar e você começa a ver essas coisas, né? Porque hoje é muito lembrado, né? Ainda é muito lembrado, né? Esses filósofos antigos, né? É trabalhado muita filosofia desses caras, né? Caras que se tornaram importantíssimos nessa questão do conhecimento. Mas pelo fato de estar na Bíblia, as pessoas não dão tanta importância para Provérbios, para Salomão, para esses ensinamentos, né? Porque está na Bíblia. Mas se a gente for olhar, se a gente for analisar esses textos aí, cerca de 500 anos antes deles. Então, não é nada novo, não é nada moderno. Salomão já estava falando sobre domínio próprio. Salomão já estava falando sobre a questão do autocontrole, que a gente vai ver aí no versículo 1 até o versículo 5. Olha só, do 1 até o 5. Ele fala assim, ó: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso. Opa, vamos. Opa, peraí. Aqui nós estamos no 19. Calma, calma, calma. Calma, que é o 20 hoje. Muda aí. Aí ele fala assim, ó: o vizinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria O do vinho. rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a sua própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as suas terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-las à tona. Então, esses primeiros versículos aqui do livro de Provérbios, né, esses trechos aqui, ele já começa advertindo, começa trazendo uma advertência contra o uso excessivo do vinho, né, das bebidas alcoólicas. Ele vai alertando para as consequências que podem levar à perda do controle, não é segredo para ninguém, talvez vocês também viveram uma fase dessa forma, né? Envolvidos pela bebida alcoólica, e aí você pode ver que muitas vezes você perde o controle, você tem conflitos, decisões precipitadas, e muitas pessoas recorrem à bebida alcoólica para se soltar, para se alegrar ou para se esconder. É fato, né?
Aí muitas pessoas falam assim: ah, mas a Bíblia não proíbe beber. Ok, eu concordo. A Bíblia não proíbe beber. Ela traz um alerta sobre você se embriagar. Mas nesses versículos aqui a gente está vendo essa advertência, que o uso excessivo da bebida alcoólica, que o uso excessivo do vinho, como ele traz ali, pode trazer consequências que levam à perda do controle, que trazem conflitos e trazem decisões precipitadas. É um alerta. Então, ó, se você está exagerando, se você decidiu ir por esse caminho, toma cuidado, porque pode ter alguma coisa lá na frente que vai te prejudicar. Então, a moderação, ela é essencial para manter uma vida equilibrada. Eu fiz uma opção, né? Porque eu já convivi nesse meio, eu tenho vários pontos negativos em relação à bebida e eu tomei uma decisão que eu não quero, que isso não serve para mim, que isso não entra na minha casa. Para mim, não faz sentido. Por quê? Porque eu vivi isso, né, dentro da família, porque eu tenho casos, né, tanto na minha família quanto na família da minha esposa, que foram relacionadas a isso. Eu vivi isso um período da minha vida e eu sei esses versículos aí estão falando sobre essa questão de decisões precipitadas, sobre o descontrole, sobre muitas outras coisas. Eu sei, eu vivi isso na pele. Talvez você também viveu isso na pele, o descontrole pela bebida. Então, foi uma opção que eu tive, que eu tomei. Eu falei assim, não, a partir desse momento eu não quero isso para minha vida, porque eu sei que é muito fácil perder o controle. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu estava na faculdade de Educação Física, que o meu professor de neuroanatomia, ele falou sobre a perda de neurônios. Ele falou quando você toma um copo de cerveja, são 50 neurônios que você perde. Talvez hoje, pela sua juventude, pelo seu vigor, não faça muita diferença. Mas quando chegar a uma certa idade, você pode ter uma demência, né? Ou seja, na linguagem é, mais conhecida, né? Você pode ficar caduco muito cedo, você pode desenvolver vários tipos de problemas na velhice. Quando ele falou isso, eu falei assim, caramba, é como se eu estivesse fazendo uma poupança, mas uma poupança negativa, onde eu estivesse consumindo algo para eu colher lá no futuro, para eu colher lá na minha velhice. Só que não é algo bom, não é algo para eu desfrutar, não é algo para me alegrar. São dores, são sofrimentos. Eu posso chegar lá na minha velhice e ser um peso para as pessoas. Foi o que eu pensei com 19 anos na faculdade. Eu olhei e falei assim, não faz sentido. Se isso não me faz bem, por que que eu vou estar colocando isso para dentro? Por que que eu vou estar consumindo isso? Né? Então foi uma decisão que eu tomei. Claro, você vai fazer as suas escolhas e o provérbio também está falando sobre isso, né? Mas ele traz essa advertência. Então o autocontrole ele se reflete em muitas áreas da nossa vida, incluindo a própria paciência, a profundidade de entendimento. Lá no versículo 5 ele falou sobre isso. Homens sábios são aqueles que conseguem buscar o que está oculto no coração, discernindo a intenção e verdades. E muitas pessoas não conseguem ficar sem o vinho, sem a bebida, sem né, ter alguma coisa para poder se alegrar. Então, essa pessoa não está tendo controle. Porque se ela precisa, se ela depende da bebida para ela tomar uma decisão, se ela depende da bebida para ela se alegrar, se ela depende da bebida para tantas outras coisas, ela não está tendo autocontrole. É isso que esses versículos estão tratando. Não está tendo autocontrole. Você está dependendo de alguma coisa para se soltar, está dependendo de alguma coisa para ter coragem, está dependendo de alguma coisa para tomar uma decisão. Então, são fatores externos, não é autocontrole. E aí nós precisamos refletir sobre esse autocontrole, sobre as áreas da nossa vida, né, e buscar. E aí está falando que o homem sábio são aqueles que conseguem buscar, né, aquilo que está oculto no coração, ou seja, através da sabedoria. Do versículo 6 até o 12, ele fala sobre a diligência e a justiça, 6 ao 12. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o coração?
Estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido ouve e o olho vê. O Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Esses versículos aqui, eles trazem a questão da fidelidade. E essa fidelidade ela é apresentada como uma virtude rara e preciosa. Esse texto nos desafia a sermos confiáveis, a sermos verdadeiros, né? Tanto em nossos relacionamentos quanto com as nossas responsabilidades. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser transparentes. Aquilo que você é na sua casa, você tem que ser no seu trabalho, você tem que ser na igreja, você tem que ser na rua. Ou seja, você não pode ficar tirando uma máscara e colocando uma outra dependendo do ambiente que você está. Isso faz parte da fidelidade, é uma virtude, é algo raro, é algo precioso. Não tem como você ter dois pesos e duas medidas. Você tratar uma pessoa de uma forma aqui e a outra pessoa você tratar de outra forma ali porque ela tem status, porque ela tem nome, porque ela é filho de alguém. Não, tem que ser igual, você tem que ser verdadeiro, você tem que ter essa fidelidade no seu coração. Esses versículos, eles também destacam a importância do trabalho diligente. Aqueles que dormem durante a colheita, eles perdem a oportunidade de enfrentarem as dificuldades, né? E aí, o justo, né, o uso justo dos pesos, das medidas, eles reforçam a necessidade dessa honestidade em todas as interações. Ou seja, nós precisamos ter uma vida exemplar, nós precisamos ter uma vida correta, nós precisamos ter uma vida justa, porque nós já falamos, inclusive nas aulas anteriores, que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, nada mais gratificante do que você começar a colher bons frutos. Mas resultado daquilo que você faz precisa ser constante, precisa ser persistente. Como eu falei, né? Ser diligente, né? Esses versículos falam sobre a diligência e sobre a justiça. Então, se você não for justo, se você não for correto, se você não for fiel, você vai colher consequências daquilo que você faz, daquilo que você está plantando. Os versículos 13 até o 20, ele fala sobre a sabedoria na juventude, e aí ele volta a falar sobre a disciplina. Vamos dar uma olhadinha ali. 13 até o 20. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale muito, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Vou repetir o 19. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Acho que eu não compartilhei com vocês, né? Ou compartilhou? Não, não compartilhou. Vocês nem me avisam, né? Eita. Mas olha só, esses versículos aqui, eles tratam a disciplina pessoal, e a disciplina pessoal, ela é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para o nosso desenvolvimento. Esse trecho aqui, ele exorta e avalia o excesso de conforto e a preguiça, incentivando a gente a ser vigilante e constante nos nossos esforços. Além disso, esses versículos, eles falam sobre a sabedoria que vem da disciplina. A correção, ela é um meio de crescimento.
O versículo 15 ele está falando sobre isso. E a boca deve ser usada para proferir palavras sábias e úteis. Ou seja, nós já até falamos sobre isso nas aulas anteriores, da questão de que as nossas palavras elas precisam edificar a vida das pessoas, elas precisam transformar a vida das pessoas. Nós precisamos usar as palavras de maneira correta, de maneira sábia. E essa sabedoria na juventude, ela traz bons frutos lá na frente. A disciplina, ela vai fazer com que a gente tenha bons frutos lá na frente. Então, por isso é importante a gente se corrigir, a gente ter uma postura, a gente buscar o crescimento, a gente buscar o desenvolvimento, porque isso vai gerar prosperidade na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Quando a gente ajusta tudo que tem que ajustar, quando você resolve todos os problemas, quando você decide ficar em paz, você vai vendo que você consegue alcançar mais fácil os seus objetivos. Do versículo 21 até o 25, ele fala do valor da discrição e da prudência. 21 ao 25. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, eu vou me vingar do mal. Espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é boa. É que ele reforça sobre a questão de dois pesos e duas medidas. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo. É só refletir depois de fazer o voto. E só refletir depois de fazer o voto. A descrição e a prudência aqui, elas aparecem como virtudes importantes para lidar com as incertezas da vida. Então, recorrer aos planos humanos que estão sobre a direção de Deus, ajuda a manter a humildade e a confiar nas suas orientações. Então, sempre que a gente for fazer algo, a gente precisa reconhecer que os nossos planos, eles precisam estar alinhados com os planos de Deus. Nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que é importante fazer esse alinhamento. Poxa, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou querendo, estão alinhados com aquilo que Deus está querendo para mim? Quando eu busco esse relacionamento com Deus, quando eu busco essa sabedoria, eu consigo entender se os meus planos estão sendo ajustados e alinhados conforme a vontade de Deus. Isso é prudência, né? A prudência, ela é evidente no cuidado de fazer os votos, de fazer promessas. A Bíblia não te proíbe de fazer votos, a Bíblia não te proíbe de fazer promessas. E a Bíblia também não te incentiva, não fica falando, olha, você tem que fazer votos, você tem que fazer promessas. Não, ela deixa a seu critério, deixa a sua vontade, mas ela diz que nós precisamos ter prudência naquilo que a gente faz. Então, é melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Então, não faça. Então, tomar decisões precipitadas podem levar você a ter uma consequência muito dolorosa na sua vida. Enquanto você fazer uma reflexão cuidadosa, vai evitar com que você tenha problemas futuros. Isso é reflexo da sabedoria. Não fazer voto de tolo, né, mas refletir diante das suas decisões sobre aquilo que você pode fazer e sobre aquilo que você não pode fazer. Isso é prudência, isso é descrição. Isso está sendo incentivado nesses versículos aí, para que nós possamos alcançar essa sabedoria nas nossas decisões. Do versículo 26 até o versículo 30, fala que a sabedoria, sobre a sabedoria na justiça e também na liderança. Olha só. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Ó, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam todo o mal.
e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Esses versículos finais aqui desse capítulo, eles concentram na liderança, na justiça, né? Fala que um governante sábio é aquele que elimina a maldade e promete um ambiente de retidão, de paz. Então, se você é líder em alguma parte, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no ministério dentro da igreja, se você é líder, você tem a função, você tem a obrigação de ser um governante sábio, sábio, de ser um líder, uma líder sábia. Você precisa eliminar a maldade, você precisa promover um ambiente de retidão, de paz, tratar todas as pessoas ali de forma igual. Tratar todas as pessoas de forma igual, mas respeitando a característica de cada pessoa, o perfil de cada pessoa. Tratar igual não é nivelar todo mundo na mesma régua, não. Cada um tem a sua característica, tá? Cada um tem um tratamento, tem uma forma de ser conduzido. Então, você que é líder, você precisa despertar isso, você precisa estudar um pouquinho mais sobre liderança e ser um governante sábio, ser um líder sábio para poder eliminar essa maldade e promover um ambiente de retidão e paz, né? Não significa que tem que todo mundo ser igual no sentido de que quem está lá embaixo tem que se virar para poder subir, quem está aqui em cima você vai só continuar falando com eles. Não, cada um tem sua característica, cada um tem seu perfil e cada um tem que ser tratado de forma igual no sentido de que cada um é único, é único. Então, além disso, essa correção, essa disciplina são ferramentas que vão moldar o nosso caráter e que vão desenvolver essa sabedoria. Até mesmo as experiências difíceis, elas são vistas como meio de purificação, separando o que é bom do que é inútil. Então, quando a gente busca essa sabedoria, quando a gente busca essa justiça, nós vamos conseguindo ter esse discernimento, nós vamos conseguir andando e vendo essas coisas que são né, boas, que são úteis, que podem ser usadas e que também podem ser compartilhadas. Então, esse capítulo aqui de Provérbios 20, né, ele traz essa questão da sabedoria e trata a questão da conduta, do caráter, de como a gente deve agir, de não enganar as pessoas, né, de ser reto, de ser justo nas nossas atitudes, ser prudente naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, e de ser justo também na nossa liderança, né? Em tratar as pessoas, em conduzir as pessoas para um caminho de prosperidade também, para um caminho pleno, para um caminho onde as pessoas possam se sentir seguras. E aí eu quero deixar para vocês as atividades e a gente já abre aí para a gente comentar esse assunto aí. Eu quero deixar para você como atividade a reflexão, né? Uma reflexão aí, examinar a sua vida para identificar áreas onde pode praticar mais moderação, diligência e prudência. Você vai fazer uma análise aí e vai escolher um versículo que desafie você a crescer em uma área específica. Por exemplo, se é preguiça, comprometa-se a realizar uma tarefa importante que você tenha adiado, acho que já foi a mesma tarefa da aula passada, mas né, faça essa avaliação novamente para você poder ver se não tem nenhuma outra área que você precisa dar um start. Se for honestidade, reflita sobre como pode ser mais verdadeiro em suas palavras, em suas ações. Isso vai ser importante para você. E aí eu deixo para vocês comentarem aí sobre a aula de hoje, o que vocês aprenderam, o que vocês estão aprendendo, o que vocês podem colocar em prática, alguma experiência, alguma história, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, ou alguma pergunta que vocês queiram fazer. Se tiver pergunta, podem perguntar, porque eu gosto de desafio. Aí fica aquele silêncio, né? Cri, cri. Ah, eu sempre deixo pro meu colega falar, né? Mas ele não fala. Eu queria fazer uma pergunta para os meus colegas, para você também, Nil, que você colocou a gente para como tarefa Provérbios 9. Se alguém decorou essa palavra ou só guardou naquele dia da aula. E aí? Alguém?
Cri. Eu não sou muito de decorar, viu? Não sou muito de decorar. Eu tenho uma dificuldade para decorar versículos, e são poucos. Se perguntar de cabeça, assim, são poucos versículos que eu sei falar de cabeça. Mas eu aplico tudo que eu vou. Na verdade, tudo que eu estou passando para vocês são coisas que eu já venho trabalhando, né? Todas essas tarefas, todas essas coisas, todos esses desafios são coisas que eu já venho trabalhando. Mas a gente precisa, ver o que que faz sentido para a gente também, né? O que que pega na gente naquele momento ali para a gente estar colocando em prática. Alguém decorou? Alguém colocou em prática? Alguém fez alguma coisa? Que não, né? Quando fala assim para mim, aonde está escrito tal coisa, talvez eu consiga lembrar o que que é. Hum. Mas se falar para mim assim, em Salmos 30, o que está escrito? Eu não vou saber. Eu também sou, Difícil. sou assim. Mas essa palavra que fala em Provérbios 10, 9, que você tinha dado, aplicado como tarefa, né? Ela fala, quem anda na sinceridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos ficará conhecido. Então, ela chama muito minha atenção, como eu tinha falado para você que eu andei revisando os outros capítulos, né? Ela fala de novo comigo, essa palavra. Bom, o importante, como a gente tem falado dessas revisões, é que ela volta, né, e vai falando de outras formas com a gente, né? Essa questão de decorar, né, dos versículos assim, é, é, eu, sinceramente, eu acho bem complicado porque tem pessoas que decoram e não vivem, né? Não adianta também você saber de cor e salteado e fazer o contrário, né? Você está se tornando um ímpio. Então, é mais importante fazer como você faz, né? De refletir, de colocar em prática, que é o que a gente incentiva bastante aqui. Às vezes até gravar isso, né? Ter isso como algo importante e aí ele vai ficar, ele vai ecoar ali por um tempo, mas os ensinamentos eles vão ficar. Mesmo que você não saiba falar de cor, né? Por exemplo, aquilo ali, né? Igual eu falo, eu me preocupava com isso. Eu olhava as pessoas falando, né, de cabeça. Inclusive, prego, né? Tenho o hábito de ir para vários lugares assim. Eu me preocupava muito com isso antes. Falei, poxa, é interessante as pessoas falarem de cabeça, isso daí e tal. Mas isso não quer dizer nada. Você saber, você decorar. Por exemplo, tem pessoas que sabem o hino nacional. Tem pessoas que não sabem o hino nacional. E aí, né? A mesma coisa com os versículos. Qual que é, né? Às vezes você até decora um ou outro, né? Eu sei alguns de cor, né? Algum de cabeça, porque eu trabalhei, eu entendi aquela mensagem, aquilo ficou pulsando. Mas a Bíblia ela é muito extensa e a gente vai identificar com algumas coisas. Mas o mais importante é a gente ter uma transformação através da palavra. Esse é um ponto mais interessante, né? Aqui, o que a gente falou hoje é justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de ser prudente, a questão da gente poder ser disciplinado, né? Ter uma conduta, ter um caráter, né? Ser diligente nas coisas que a gente vai fazendo. Então, tudo isso é importante, tudo isso é uma soma. E às vezes vai acontecer de alguns versículos você se identificar mais e trabalhar mais nele, mas é importante fazer essa reflexão mesmo. Fazer, voltar lá, ver o que que você já aprendeu, como que foi a prática ali, como que pode ser daqui para frente. E aí, no decorrer do caminho, as coisas vão acontecendo, né? Você vai se moldando. E o objetivo nosso aqui é justamente isso, é despertar vocês, trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e ter transformação, né? Vai valer muito a pena se a gente passar esses 31 dias aqui e vocês falarem, olha, realmente mudou minha vida, realmente mudou minha forma de ver, minha forma de pensar. Eu acredito que muitos já nessa 20ª aula aqui já podem falar isso, né? Sobre essas mudanças, sobre essa transformação. Mas o objetivo mesmo é que a gente possa aprender e aplicar o livro de Provérbios na nossa vida. Algo mais? Uma novidade para vocês, eu tenho uma aluna. Olha, já está ensinando ela Provérbios?
Que legal, parabéns. Isso aí, vamos compartilhar essa palavra aí e ajudar outras pessoas, né? Bora para cima então? Façam todos um excelente dia, um dia imparável na vida de vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.